Boa noite, nós louvamos a Deus, glorificamos a Deus por este momento, esta oportunidade de estarmos aqui. Eu sou o pastor Nelson Andrade, da cidade de Valparaíso, estado de São Paulo. Eu congrego na igreja Ministério Brasil para Cristo, no templo sede da cidade, cujo pastor presidente é o pastor Manuel Messias de Menezes. Eu vou estar aqui fazendo uma live, falar do amor de Deus para as pessoas, para os corações angustiados, aflitos. Mas vamos primeiramente fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, Pai santo, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu grande nome, Senhor, neste momento, nesta hora. Eu peço a ti, ó Deus, a tua bênção, a tua misericórdia sobre todos aqueles que vão nos ouvir, Senhor. Sobre todos aqueles que irão nos acompanhar, ou agora no momento, ou bem depois. E nós queremos que a tua bênção esteja sobre todos de uma forma toda especial, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o Senhor. E diante do teu senhorio, diante da tua grande misericórdia e da tua grande compaixão, eu venho aqui, Senhor, humildemente pedir a ti a tua bênção, a tua restauração sobre as nossas vidas de uma forma toda especial. Que o teu nome, ó Deus, seja exaltado, que o teu nome ele seja glorificado em nossos corações, que o teu nome seja glorificado em nossas vidas e que nós possamos ter um momento maravilhoso nesta hora. Queridos, nós vamos falar sobre algo muito especial, algo muito importante. Sempre estou pregando sobre a segunda vinda de Cristo, sobre a missão da igreja, porque eu tenho achado que são assuntos relevantes para o momento em que nós estamos atravessando na atualidade. Irei falar sobre a missão da igreja em relação aos perdidos, em busca do desgarrado. Eu vou tomar por base a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11 ao versículo 32 diz: Disse-lhe mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm pão em abundância, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me, pois, como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu
Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe. Ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado, e matai-o. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo e voltava. Ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chegando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. Respondeu-lhe este: Chegou teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Saiu então o pai e instava com ele, quer dizer, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito, para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, observem como ele fala, né? Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Observe, mataste-lhe o bezerro. Então não foi qualquer bezerro, foi o bezerro. Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Observem, tinha se perdido. Eu quero chamar bem a atenção aqui para esta parábola de Lucas capítulo 15. Em Lucas capítulo 15 nós temos 3 parábolas de muito destaque e de muita importância, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Mas observem aqui no versículo 32 que diz: Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O que eu quero ressaltar aqui nesta parábola, mencionei as 3, porém, as 3 falam de Deus. E aqui nós observamos em Lucas capítulo 15, versículo 3, que Jesus lhes contou parábolas. A quem? Aos publicanos. Todos os publicanos e pecadores. Isto é, todos que estavam naquele lugar ouviram o que Jesus falou. E aqui nós temos 3 parábolas com o mesmo sentido. Pois a ovelha
a moeda de prata, e o filho perdido declaram em direta contradição aos fariseus e aos escribas as diversas maneiras pelas quais Deus acolhe os pecadores. E vamos meditar nesta parábola. Hoje eu fiz uma rápida pesquisa, perguntando a alguns amigos meus, a alguns pastores, e a minha pergunta foi a seguinte: o pastor, a igreja, precisa ir em busca do filho pródigo? Porque o filho pródigo, entre aspas, é aquele desviado, aquele que se desviou, aquele que transgrediu, aquele que saiu. E nós observamos que a maioria dos meus amigos, ou mesmo alguns que eu não os conhecia, amigos entre aspas, mas outros eu conheço pessoalmente, a maioria disseram sim, a missão da igreja é realmente buscar todos os perdidos, inclusive o pródigo, porque ele não deixou de ser ovelha. Mesmo que fazendo uma pesquisa também na internet, existem alguns pastores que dizem que não. Mas o desejo de Deus é que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. E você pode dizer, mas o desviado conhece a palavra. Queridos, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. A palavra nos diz que nós temos um advogado junto ao Pai se nós pecarmos. E aqui nesta parábola nós vemos a família do pródigo filhos, o filho mais velho, o que ficou em casa. É muito interessante quando ele diz, este teu filho, parece que dá a entender que ele não considera o outro como irmão. Mas nós veremos no desenrolar da nossa explicação qual é a verdadeira missão da igreja. A missão da igreja em relação aos perdidos, em busca do desgarrado, é o tema da nossa mensagem. Qual deve ser a missão da igreja? Qual deve ser a missão do pastor? Na parábola, nas 3 parábolas aqui, nós observamos que o pastor deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la. Na dracma, nós vemos aqui a mulher lutando com muito cuidado, limpando a casa, procurando com muito empenho até encontrar a moeda perdida. Parece haver um paradoxo. Parece haver um paradoxo em relação à parábola do filho pródigo. Porque na parábola do filho pródigo não foi o pai que buscou o filho. Porém o filho ele reconheceu que ele havia tomado uma decisão errada. Só depois que disse que o pai, vindo de longe, saiu-lhe ao seu encontro. Mesmo assim, saiu-lhe ao seu encontro. Ao ver que alguém farrapilho, ao ver que alguém maltratado, miserável, desgraçado, estava chegando. A Bíblia diz que ele correu ao seu encontro. Em todo caso, foi em busca. Mas se nós observarmos a figura de um pai, quando um filho desaparece, o pai ou a mãe, na época atual, busca de todas as formas, de todos os meios, encontrar esse filho. Lança avisos nas redes sociais, em todas as redes sociais,
busca o filho. O verdadeiro pai vai em busca do filho. Uau, você está dizendo que nesta parábola aqui não é o verdadeiro pai? Sim, é. Mas o teor das três parábolas, mais especificamente, eu estou tratando sobre o filho pródigo, representa o grande cuidado de Deus, o grande amor de Deus, a grande preocupação de Deus para com a salvação do perdido. Na dracma aqui, a mulher representa a igreja, que com diligência está cumprindo a sua missão. Semana passada eu preguei sobre a missão da igreja, querigma, que é a proclamação do Evangelho. A proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse pastor aqui da ovelha representa Deus. Esse pai da parábola do filho pródigo também representa Deus. Observem que qual é a verdadeira missão de um pastor, de um líder, de uma pessoa líder na igreja? E na nova aliança, o mais lindo disto tudo que eu vejo, é que na nova aliança todos somos sacerdotes. Porquanto, buscar o perdido não é missão única e exclusiva do pastor. É missão da igreja. Até alguém, eu já ouvi muitas pregações dizendo que pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Dizendo com isto que o pastor não precisa ir em busca da ovelha. Eu já ouvi muito essas pregações. Mas, quando Jesus ele contou estas três parábolas, ele está falando sobre a alegria do encontro. A ovelha perdida foi encontrada. Há também muita alegria, porque encontraram a ovelha perdida. A moeda perdida também foi encontrada, a dracma. A mulher chama os vizinhos e faz uma festa. O filho perdido que voltou para casa, o pai ofereceu uma festa com muita alegria para ele. E nestas três parábolas, a única pessoa que na realidade não está feliz é o irmão mais velho. Quer dizer, aquele que se considera o santo, aquele que se considera o dono do pedaço, aquele que se considera o gostosão, o bonitão, o bambambam, o que não peca, o que não desobedece. E Jesus estará aqui nos mostrando muitas lições. Jesus aqui está mostrando o resgate. Jesus está mostrando a alegria quando alguém é resgatado. Resgate este que aconteceu que ocorreu na cruz do Calvário. Mas Deus ele continuou buscando os fiéis da terra. Deus ele continuou buscando verdadeiros adoradores. E o resgate de Jesus alcançou a todos. Alcançou a toda classe de gente, a toda sorte de gente. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja, na realidade, é ir de encontro a essas pessoas. E também observar no seu meio. Porque existe o grande perigo de estar dentro da casa de Deus e estar desviado. Estar dentro da congregação, dentro da igreja,
entre aspas, porque a igreja somos nós, mas vamos chamar de igreja. Ele está no meio do povo de Deus e, no entanto, é uma ovelha desgarrada. Mas como você pode explicar isto? Porque esta pessoa, ela não está atentando para o que se passa ao seu redor. Ela está perdida em seus pensamentos, está perdida em sua condição espiritual. E qual é a missão do pastor? E qual é a nossa missão? Que não é somente para o pastor. A Bíblia diz, olha, escolham para mim diáconos, 7 diáconos, porque eu vou cuidar do ministério da palavra. Mas não significa que o pastor ele fique exclusivamente no gabinete e que ele não saia para visitar, que ele não saia para aconselhar, que ele espere somente que as pessoas vá até ele. As pessoas podem sim telefonar para o pastor, marcar uma reunião, marcar um café, marcar alguma coisa e pedir a visita do pastor. Mas não é necessário que isso aconteça sempre, porque o pastor ele busca conhecer o estado das ovelhas. E nós encontramos, queridos, muitas pessoas enfermas, doentes, necessitadas. Essas pessoas, elas precisam ser restauradas. Temos que ir em busca delas, sim. A palavra do Senhor nos diz, sai pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar para que a minha casa se encha. Eu estava conversando com o meu pastor hoje à tarde, através do WhatsApp, e falando para ele que, explicando, relembrando que o reino dos céus é semelhante a uma rede. Nessa rede, quando ela é lançada, uma rede de pescaria, ela colhe todo tipo de peixes. Quando chega-se à praia, então essa rede ela é aberta e vamos escolher aqueles peixes. Eu dizia para ele, e essa colheita, no caso da igreja, será no final dos séculos. Quando então ver-se-á a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E nós temos pessoas que necessitam de restauração. E a palavra do Senhor nos diz que, escutem bem, que eu vou ler para vocês, Ezequiel capítulo 34, versículo 1 ao versículo 10. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste. Então nós temos aquela pessoa fraca no caminho. Ela não tem estrutura para enfrentar problemas, para enfrentar as adversidades. E o pastor é aquela pessoa que sempre tem uma palavra de ânimo. E o verdadeiro crente sempre tem uma palavra de ânimo para as pessoas. A missão não é apenas para o pastor. Envolve toda a igreja. Quando Jesus disse, ide, fazei discípulo a todas as nações, preguem a minha palavra, curem os enfermos, de graça recebeste, de graça dai. Aí diz aqui, a fraca não fortaleceste, a doente não curaste. Quantas pessoas estão doentes espiritualmente? Quantas pessoas estão a ponto
de morrerem espiritualmente. A quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer. Ela se desviou, ela se desgarrou. E a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor. Observem que palavra tão difícil para o povo de Israel naquele momento, naquela época. E tornaram-se pasto a todas as feras do campo, porquanto se espalharam. A missão da igreja, a missão do líder, a missão da ovelha é buscar outras. É apacentar outras. Porque na nova aliança, eu sou sacerdote, você é sacerdote. Aí diz a palavra, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmo, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos requerereis as minhas ovelhas, e fareis que eles deixem de apacentar as ovelhas, de sorte que não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam mais de pasto. Aí o que é que Deus faz? Esse líder, esse pastor, que não preocupa-se com o seu rebanho, será que existe? Claro que existe. Nós trazemos esta palavra para a época atual, porque não há uma preocupação, não há um interesse. E alguns daqueles que falaram comigo, não, desviado não tem que ir em busca dele, ele sabe o caminho. Escutem bem, todos nós erramos, todos nós pecamos. E a palavra do Senhor nos diz, filhinhos, não pequeis. Mas, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. É bem verdade que eu devo reconhecer o meu erro. Eu devo levantar-me aonde eu caí. E aonde eu caí, meu querido, não significa, eu caí na igreja tal, eu tenho que me levantar lá. E se tu estiver lá nos Estados Unidos, vai ter que vir para o Brasil se consertar? Não em Jerusalém, nem naquele monte, naquele momento, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu tenho que me consertar com Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer dificuldade de buscar ao Senhor. E nesta parábola aqui do filho pródigo, nós observamos que o filho mais moço, sim, ele saiu, gastou a herança dele. Mas eu te pergunto, quem era o mais pródigo aqui? O filho que ficou em casa, quando chegou o filho mais moço, que reconheceu o erro dele, aí ele diz, este teu filho. Observem, ele estava no ambiente do lar, ele estava no ambiente da herança, mas ele não usufruía do ambiente. Sempre pregamos e enfatizamos o filho pródigo, não enfatizamos o filho que ficou em casa. Aquele que ficou em casa representa aquela pessoa que fica
murmurando, fica morrendo de inveja quando chega alguém novo na igreja. E esse alguém noviço na igreja já começa a ter oportunidades, já começa a usufruir do ambiente espiritual. O pastor vai dando para ele oportunidades grandiosas. E aquele que está em casa fica dizendo: por que comigo nunca fez isto? Eu aprendo muitas lições aqui nesta parábola. Que você deve aproveitar todas as oportunidades da vida. As oportunidades, elas passam. E como essas oportunidades, elas passam, nós temos que entender a posição do outro. Nós temos que entender que Deus trabalha em cada um de forma diferente, de maneira clara, sucinta e objetiva, e que é necessário um tempo de restauração. Vejam, a ovelha fraca está representando aquele cristão que está dentro da igreja, mas ele precisa de compaixão, precisa de misericórdia, ele precisa sim de carinho, de abraço. Mesmo dentro da família nós observamos o filho mais dengoso, aquele mais que sobressai, mas aquele que necessita de um carinho diferente. Tem uns que têm estrutura, outros não têm. São pessoas que já estão ali no ambiente sem forças. E se eu chego para esta pessoa com uma palavra de desânimo, ela vai ficar sempre desanimada. Porém, quando eu chego para ela com a palavra de esperança, porque há esperança para a árvore que foi cortada. Junto ao cheiro das águas, a raiz não foi arrancada, não cessará os seus ramos. As ovelhas doentes são aquelas pessoas, na realidade, que precisam de muito apoio. Precisam de um abraço, de um beijo, de um carinho. E o verdadeiro pastor tem esse olhar diferenciador para com o seu rebanho, porque todos são diferentes. Existem aquelas ovelhas que são machucadas, vieram do mundo, vieram cheias de carrapicho, vieram cheias de feridas. Mas eu quero te dizer nesta noite que o nosso grande pastor, o nosso sumo pastor, o sacerdote da nossa confissão, ele tem um óleo, ele tem o bálsamo e ele usa pastores. Nós lemos aqui o texto que fala sobre o pastor que não cuida da ovelha e que o Senhor vai tirar as ovelhas das mãos dele. Que cuidam, que se preocupam. A ovelha perdida é aquela que se perdeu dentro da sua própria casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós precisamos compreender qual é a verdadeira missão da igreja. Nos momentos difíceis, meus queridos, não deixem que o nosso adversário ele feche na sua casa a porta da reconciliação. O Pai deixou a porta aberta. Existem uns que falam: se você sair por esta porta,
você não entra mais. Porém, Deus é aquele que diz assim: não desobedeça, não peque. Mas se você pecar, tem o meu filho. Ele é advogado. Ele é mediador. Ele é intercessor. Ele é o sacerdote da nossa confissão. E o milagre vai acontecendo pela porta da reconciliação. Qual é a missão da igreja? Reconciliação. Através do pastor, através do presbítero, do membro, do diácono, todos em harmonia, trabalhando nesse processo de reconciliação para redimir a pessoa. Glória a Deus. Nunca deixe morrer dentro de você o seu sonho, a sua esperança. E todas as ações do Pai na parábola do filho pródigo representam as manifestações da graça de Deus. Em sua reação, quando o filho ele pede parte da herança, o que isso significava? Um terço da fortuna para o filho, para um filho que desejasse a sua morte. Mas quando o filho ele volta maltrapilho, sem dinheiro, evidentemente com mau cheiro, o pai vai ao encontro daquele filho, o abraça, e o abraça, o acolhe. A igreja é um hospital para acolher as pessoas feridas, as pessoas magoadas, para acolher o perdido, para acolher o filho pródigo, para ir em busca. Sai pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar para que a minha casa se encha. Glória a Deus, glória a Deus. Será que dá para nós compreendermos que em meio a tudo isto há uma celebração para o resgate? O filho mais velho está muito triste, preocupado. O filho mais velho está com raiva, está irado. O filho mais velho está do lado de fora. Enquanto o filho pródigo está dentro da casa celebrando o seu regresso. Existe aí um perigo muito grande de estarmos dentro da casa de Deus e estarmos perdidos. Esse filho mais velho representa ou representou os escribas e os fariseus, que se consideravam santos, que se consideravam justos. Representa aqueles que estão dentro da igreja, obedecendo a regras, obedecendo a estatutos, obedecendo a leis, mas o seu coração, no seu interior, está muito distante de Deus. Dá para você compreender isto? Dá para você compreender que quando nós temos encontro pessoal com Cristo,
nós vamos entender o problema do ser humano, nós vamos entender a nossa missão. Qual é a nossa missão? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A palavra diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está muito distante de mim. Esse filho mais velho representa aqueles que julgam, que criticam, julgam pela aparência, não conhecem o que está dentro do coração, não conhecem o que está no interior. E Jesus, glória a Deus, diz aqui em Mateus capítulo 22, entretanto os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Era o que Jesus ensinava: o amor às pessoas. E esse filho mais velho, justamente representam o que Jesus fala em Mateus capítulo 23, versículo 2, que na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, mas não estão preocupados em buscar a ovelha desgarrada. Não estão preocupados em buscar o filho que se perdeu, porque ele não deixou de ser ovelha, ele está desgarrado, ele está desviado, ele está jogado no lamaçal do pecado. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E aquele que ganha alma, sábio é. Ah, mas ele conhece o caminho, conhece, mas no momento ele está precisando de reconciliação. São aqueles que vivem dentro da igreja, mas desobedecem os principais mandamentos. E Jesus ensinou que os dois principais mandamentos da lei são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esse filho quebrou esses dois mandamentos. Ele nem amou a Deus, que representava o Pai, e nem tampouco o seu irmão. Ele não perdoou o pai por haver recebido o filho, nem perdoou os erros do seu irmão. Este teu filho. Observe aqui o sinal de desprezo. Esse filho mais velho é aquele que confia na sua própria justiça. Ele vive dentro da comunidade eclesiástica, mas ele não é liberto. Ele não é livre. Ele tem a síndrome da santidade. E a síndrome da rejeição.
É dura esta palavra, mas eu estou dizendo. Eu sou o melhor. Mas rejeita aquele que necessita de reconciliação. Rejeita aquele que precisa de um apoio. É aquela pessoa que guarda o ressentimento. E ele tem um ressentimento, ele se isolou do pai e do seu irmão. O que é que está acontecendo aí? Uma festa. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu sei que eu estou pregando uma palavra que muitos não vão aceitar, muitos não vão entender, não vão compreender. Mas a salvação é para todos. A salvação, ela veio para livrar o homem do pecado. Colocar o homem em um ambiente de alegria, em um ambiente de festa. Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido e salvá-lo. Porventura o filho pródigo não estava perdido? A pesquisa que eu fiz hoje para algumas pessoas, ainda bem que a maioria falaram não, o filho pródigo tem que ir em busca dele sim. Apenas alguns falaram não, ele sabe o caminho. Ele quebrou a cara, ele mesmo tem que reconhecer. Já pensou se Deus pensasse dessa forma, se Deus agisse dessa maneira? A salvação é libertação. E a libertação nos traz algo muito lindo. Faz parte de um campo semântico de dois verbos, libertar e salvar. Sarar, curar, resgatar, perdoar, reerguer, redimir, integrar, recuperar, incluir. A salvação, ela é inclusiva. Ela não é exclusiva. A salvação não exclui as pessoas, ela inclui as pessoas. Só que nessa inclusão tem que haver, sim, uma transformação em meu coração. Uma transformação na minha vida, uma transformação dentro de mim. Isso não é maravilhoso? Isso não é lindo? E a salvação é para o momento presente. Agora, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. E Jesus, ele veio para salvar o perdido. Salvar o pecador. Aquele que estava distante de Deus. Aquele que estava distante do Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, você que vai me ouvir, que o Evangelho é libertação. O Evangelho é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Vamos atentar para a palavra do Senhor e entender que a missão da igreja é restaurar. Zacarias 11, 15 a 17 diz
Então o Senhor me disse: toma ainda para ti os instrumentos de um pastor insensato. Pois eis que suscitarei um pastor na terra, que não cuidará das ovelhas que estão perecendo. Não procurará as errantes, não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas, e lhes despedaçará as unhas. Existem muitos assim. Mas ele diz aqui, em Zacarias 11:17, ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O seu braço será todo mirrado, e o seu olho direito será inteiramente escurecido. Por quê? Porque não cuidou do rebanho, não cuidou da ovelha. Eu estou concluindo e quero dizer mais uma vez que a responsabilidade da evangelização é para todos, não é somente do pastor. Logo, esta palavra é para mim e para você. Deus nos deu um ministério de reconciliação. Reconciliar as vidas que necessitam de um Senhor. Reconciliar as vidas que necessitam de um Salvador. E observarmos que no versículo 23 de Lucas 23, vamos festejar. Vamos fazer uma festa para aqueles que regressarem à casa do Senhor. Aqui diz, tanto nesta passagem quanto em qualquer outro lugar em que esta palavra ocorre, seja no Velho ou no Novo Testamento, ela não sugere algo leviano, mas uma alegria firme, uma alegria séria, uma alegria real. Porque há júbilo nos céus quando um pecador se arrepende. Que eu e você possamos nos colocarmos como responsáveis pela salvação do perdido. A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo perdido. Sai pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar para que a minha casa se encha. Eu espero que você tenha entendido o teor desta mensagem nesta noite. Posição espiritual diante de Deus. Você que vai me ouvir. E que você diga: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. E que você olhe para a humanidade como ovelhas desgarradas que não têm pastor, como filhos pródigos que necessitam de um abraço, que necessitam de um apoio. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.